Desculpem o atraso. Difícil, né, gente? Não é fácil. Não está sendo fácil. Não, não. Eu não posso dar desculpas, né? O que aconteceu hoje foi o quê? Hoje aconteceu que fomos no cinema. Fomos no cinema, eu e a família. E aí voltamos atrasados. Mil perdões pelo atraso. Olha lá, Valderlan 21, boa noite, boa noite, boa noite. A turma entrando toda aí, Catiane, olha, Wellington, Laís, Flávia, Cristiane Bonfim. É uma turma toda entrando aí. Amanda Tamires, Érica Gabardo, Brunita, olha que legal, gente. Aí, isso, sensacional, hein? Todo mundo entrando aí, pessoal. Estamos aí atrasados, né? Nossa, que vergonha. Vergonha super. Super vergonha. Não, é que é férias, né, gente? Vamos falar a verdade aí, né? Estamos de férias. E eu de férias. A filha de férias, a esposa de férias. Então fomos no cineminha. Olha que gostoso o cineminha. Ah, delícia demais, gente. Olha lá. Muito bom. Olha lá, vamos ver. Tem uma pergunta aqui da Jenny. Jenny, minha filha está fazendo cocô por água. Ai, meu Deus do céu, ressorte de dor. Tá com dor, tá passando mal, tem cólicas. Nossa, gente, deu remédio de verme. Normalmente a cólica, a dor por diarreia é terrível, né? Isso é complicadíssimo. Então, hidratação é muito importante. Tem medicamentos que reforçam a flora intestinal, independente da origem da diarreia, se é remédio, né, que você falou que deu remédio de verme e tudo, se é uma parasitose, se é uma infecção viral bacteriana, independente disso, é muito importante a gente repor a flora intestinal. Tem criança também que vai se beneficiar do zinco, né? A grande maioria das crianças responde bem ao zinco, né? Inclusive já está entrando no protocolo de diarreia a gente usar o zinco como uma forma de cicatrização intestinal, que é bem interessante. Então, acho que vale a pena a gente pensar também no zinco, né? E repor flora intestinal. Hoje em dia tem 1000 opções para vocês fazerem de medicamentos que são de reposição de flora, ajudam bastante a gente a ter uma melhora desse quadro todo aí. Não é fácil, criançada toda doente, né? Ah, diarreia, gente, é tudo junto. Diarreia, espirros, febre, tosse, nariz correndo, deixa todo mundo doido. Nada fácil, né? Ah, se fosse fácil, todo mundo faz, né? A Brunita tá perguntando, meu bebê de 1 ano e 7, grita muito. Já acorda gritando depois de 12 horas de sono, o que devo investigar? Poxa vida, hein, Brunita? Perguntinha difícil. Normalmente nessa fase pode ocorrer de você ver a criança iniciar os quadros de terror noturno, né? No terror noturno, mais classicamente, você teria uma criança que acorda chorosa, né, irritada, um pavor mesmo verdadeiro. E às vezes no dia seguinte, quando a criança é um pouco maior, você inquere, né? Você pergunta para aquela criança, ó, você lembra de ontem que você chorou e tal? A criança não tem memória daquilo. Teoricamente, esse é o clássico do terror noturno. É super importante a gente sempre lembrar dele, porque ele é um diagnóstico frequente, comum aí entre as crianças. Agora, tem que avaliar. Por que essa criança acorda gritando? Se ela acorda com dor, o que você faz que é suficiente para você amenizar esse sintoma depois que a criança vem gritando? Ah, não, eu tenho que dar remédio para dor, eu tenho que dar. É outra história. Ah, não colo, não carinho, não afago, resolve. Já muda bastante a direção das dúvidas em relação ao tratamento, né? Então, isso é importante, dar uma avaliadinha sempre, não é nada fácil. Ah lá, Amanda Tamires. Bebê de 2 anos está com inflamação de ouvido. O pediatra passou 6 ml de cefalexina a cada 6 horas, um pouco alto, está correto? Depende do peso. 6 ml, classicamente, você vai ter mais ou menos ali, uns 24 quilos, mais ou menos. Se a criança tem 24 quilos, mais ou menos ali, tá certo. Se a criança tiver menos, aí tem que avaliar novamente. Porque eu sei que tem bebês de 2 anos, que a grande maioria das vezes você vai ter 12, 13 quilos ali, até 15. Mais ou menos a média de peso para 2 anos, mas às vezes a gente encontra os mais fofinhos, né? E aí eles acabam tendo um peso um pouco maior. Então, se o seu bebê tem mais ou menos umas 24 quilos aí, você pode usar essa dose sem medo de ser feliz, tá? A não ser que ele tenha pensado aí, sempre é bom conversar com ele, em usar uma dose maior do antibiótico para que tenha um efeito mais rápido. É uma opção.
não é comum. A gente usa muito pouco. Nesses casos de cefalexina, a gente usa muito menos do que o comum. Mas é isso mesmo, tá? Então tem que avaliar o peso, mas a dose clássica de antibiótico a gente usa nesses casos. Agora, a cefalexina para dor de ouvido também é meio complicado, né? Porque a gente não usa muito a cefalexina, assim, como primeira opção para dor de ouvido, principalmente porque as dores de ouvido, infecções de ouvido, a gente vê muito mais ela responder melhor a amoxicilina com clavulanato, esse quadro mais assim, entendeu? Então, na dúvida, pergunta para quem prescreveu. Esse é o outro pulo do gato, né, gente? Não é fácil. Mais uma aqui, ó. Bia Sofia 33. Olha lá, a Amanda falando que tem 11 quilos. Então, não é a dose usual mesmo, viu, Amanda? Tem que dar uma conversada aí. Bia Sofia, minha bebê está com pneumonia, broncopneumonia. Estava com... Estou tentando apertar o mais aqui. Está aumentando, não está aumentando. Estava internada. Ela saiu e teve recaída, mas deram alta. Só que todos os dias estou levando no hospital, eles deixam no oxigênio uma noite e liberam. Que história é essa, hein, Bia? Porque aqui, o oxigênio é a única coisa que eu falo para as mães sempre, né? Quando a gente está na emergência. Ele fala assim, ó, a única coisa que eu não tenho como te dar receita, você leva para casa e compra na farmácia. Não tem como comprar, não tem como vender o oxigênio. Essas crianças que fazem home care, que tem alguma necessidade específica, já tem oxigênio em casa, é outra história. Inclusive já mandei crianças para casa que ficam bem, que já tem oxigênio em casa, então, vão tomar antibiótico na veia, tem enfermeira que vai em casa, é outra história. Então, normalmente, quando precisa do oxigênio, a gente não dá alta, a gente mantém no hospital. Então, se sua criança está fazendo novas necessidades de oxigênio terapia, muitas vezes vale a pena mantê-la no hospital durante esse período em que ela está precisando ainda de oxigênio, né? A pneumonia, o grande pulo dele, o grande problema dele é a falta de ar. A falta de ar, ela é o diagnóstico da pneumonia e é o que preocupa, né? Quem tem falta de ar tá sofrendo, tá com dificuldade para respirar e isso não é legal, não é bom, tá? Então, se você está precisando voltar 1, 2, 3 vezes para o hospital para fazer novos broncodilatadores e fica no oxigênio, daqui a pouco melhora, daqui a pouco volta, às vezes não vale a pena a gente ficar indo e voltando, às vezes vale a pena ficar mesmo. Às vezes tem uma criança que tem que pegar acesso todo dia, e pega remédio na veia e faz não sei o que. Pô, para, né, gente? Interna, às vezes é melhor mesmo. Não é fácil. A Tata Souza aí perguntando. Ótimo, vamos ver. Meu filho não desenvolveu sobre a questão de lactose e açúcar. Poderia falar alergia, né? Isso. Poderia falar sobre os exames não detectam nada. Se ingere, tem a diarreia. 1 ano e 5. O médico pediu para tirar o leite, então não toma. E fizemos mais exames. Então, eu falo sempre para as mães. É importante fazer exames? É. Super importante. Facilita muito os diagnósticos. Os exames de alergia, eles são muito bons e dão muito valor pra gente quando eles são positivos. Quando eles são negativos, nem sempre eles são reais, tá? Isso é importante por quê? Porque é um exame que tem pouca sensibilidade. Então, se você tem alergia, pode ser que ele não detecta. Mas quando você tem e ele detecta, realmente tem valor. Você entendeu? Quando ele dá o negativo, quando ele fala que não tem, pode não ser perfeitamente real aquela resposta. O positivo dele tem valor, o negativo nem tanto. Por quê? Porque no teste, quando a gente vai fazer um teste de alergia, se não for o teste de picadinha de pele, né, o prick teste, né, você vai estar fazendo um teste de dosagem de anticorpos contra aquela substância alérgica. Então, a criança entra em contato com o leite. O corpo dela tem programação genética, tem preparação para fazer reação alérgica para o leite. O que acontece? Ela começa a fazer anticorpos contra o leite. Os anticorpos são o quê? São uma parte do nosso sistema de defesa que ela é produzida para marcar essas substânciazinhas ali, ó, ataquem essa substância. E aí o resto do corpo começa a atacar. Só que a nossa imunidade não é formada só dos anticorpos, ela é formada também pelas células que fazem a defesa, né? Vamos dizer assim, o anticorpo é a arma e as células são os policiais.
E no exame de sangue a gente só consegue determinar os anticorpos. A gente não consegue determinar as células de defesa. Entendeu? As células de defesa a gente descobre através da picadinha na pele. Por quê? Porque quando eu injeto diretamente aquela substância no corpinho da criança e ela faz a reação, acabou, não tem dúvida. Você fez, aconteceu, real. Não tem conversa. Ela tem alergia àquilo. Por isso que quando a gente colhe o exame de sangue e vem tudo negativo, mas a mãe fala pra mim, ele toma leite, ele tem dor de barriga, ele toma leite, ele tem a pele coçando, ele toma leite e ele tem rinite alérgica, pneumonia, asma. Ué, se a mãe tá me contando que ela vê uma relação muito visível, mas o exame deu negativo, ué, o que é nosso papel é? A gente vai lá e tira e observa para ver que aquilo lá não deve mais acontecer. Que daí você cria uma relação causal através da história, né? A história da mãe fala para você, ó, essa criança, eu vejo ela acontecer isso. Ah, chega na casa que tem um cachorro, ela começa o nariz a espirrar, coçar, o olho coçar. Eu preciso de exame de sangue? Em teoria nem precisa, porque a história é tão forte, tão real e tão palpável que você não tem necessidade de fazer esse tipo de investigação a fundo, entendeu? Ah, vou levar essa criança para um prick teste por causa disso. Não, tem que avaliar. Você, na conversa, muitas vezes você já faz o diagnóstico ali sem medo de ser feliz. Então, assim, o grande negócio é o quê? Se você perceber que quando tirar a proteína do leite, ou a lactose, o que for, aquela criança melhora, acabou a conversa. O teste de lactose, que já é um pouco diferente, ele é um teste para detectar se a criança tem sensibilidade ao açúcar. Toda mãe que vai ter um neném, ela passa por um teste que é o teste de tolerância à glicose, que é um teste que a mãe toma um suquinho ali, um leitinho, uma coisa assim, e ela tem que ficar no laboratório tomando picada, tirando sangue a cada 30 minutos, a cada 1 hora. Esse, igualzinho ele, é o teste da tolerância à lactose. A criança toma lactose e ela tem que ficar lá tirando sangue a cada 30 minutos. Esse é um teste que muitas vezes é dolorido, é ruim, né, de fazer, porque nós tem que picar, ou a criança tem que ficar com acesso, né, na veia ali durante 30 minutos, 40, 2 horas. Eu fiz, o último teste que eu fiz desse tipo foi o teste de curva glicêmica, né, teste da insulina, dosagem de insulina. Então, ingeri o açúcar e dosou não só o meu açúcar no sangue subindo, mas também a insulina. E a insulina, ela acusa aí a resistência à insulina. Aí você vai saber se aquela pessoa tem tendência a diabetes ou não. A minha tinha dado super alta. Graças a Deus isso foi 42 quilos atrás. Então, são testes que a gente vai conversar sempre com a família. Ó, você acha que vale a pena? Vamos tirar o leite, vamos ver o que acontece, ver se melhora. Ah, mas não pode tirar só o leite, tem que tirar os derivados. Ah, não, a preocupação não é com a proteína, a preocupação é com o açúcar do leite, a lactose. Ah, tira o açúcar do leite. Aí você deixa a criança, toma só leite sem lactose, aquela coisa toda. Quer saber uma curiosidade? Nem existe nenhum tipo de leite sem lactose. Não existe nenhuma forma real de tirar lactose dos leites, né? O que a gente faz, a gente não, né? Mas a indústria, ela coloca a enzima que digere o leite, a lactose, ela coloca a lactase, que é a enzima, ela coloca dentro daquele leite e quando você vai tomar, ele já está com uma enzima digestiva junto. Então não existe sem lactose. Impossível você ter um leite sem lactose, né? A não ser que não seja leite. Ai, quanta coisa. Não, menina, não é fácil não, hein? A criança com intolerância à lactose, a criança com alergia a leite, ela sofre, é difícil. Quênia vai voltar a trabalhar. Meu bebê tem 5 meses, vai estar com 5 meses. Posso começar a introdução alimentar na cidade ou realmente só os 6, infelizmente vai ficar na creche? Quênia, sempre é muito difícil a gente ter esse dado sem a gente conhecer a criança propriamente dita. Mas, o que eu te digo? A criança, para fazer a introdução alimentar, ela precisa de 3 dados positivos. Ela precisa sentar sem apoio, ela precisa ter vontade de comer o que a gente está comendo, e aquela criança tem que
ter diminuído o reflexo de cuspir o que você coloca dentro da boca. Muitas vezes, quando a gente vai começar a introdução alimentar da criança, você vai colocar ali aquela comida, a criança não sabe engolir comida sólida. Ela só sabe fazer o movimento de sucção, que é o de engolir líquido, né, do leite e tal. Então, às vezes, a criança vai ter dificuldade. Tendo esses 3 fatores positivos, em teoria, a partir do 5º mês, não há contraindicação. Você pode fazer a introdução alimentar. Agora, a criança tem que ter esses fatores todos positivos, tá? Quando vai começar a voltar a trabalhar, é sempre duvidoso, sempre complicado. A verdade é assim, antigamente a gente falava muito da introdução alimentar. Ela tem um fator ali que fala em relação à maturidade do intestino, mas ao mesmo tempo a criança ela entra na janela de contato com substâncias a partir do 5º mês. Então, é complicado. A melhor indicação que eu te daria, espera dar 6 meses, enquanto isso vai dando leite, vai dando mamar, tira leite, guarda, põe no congelador, e vamos que vamos. É a melhor opção sempre. Mesmo porque é muito raro a criança sentar sem apoio antes de 6 meses. Essa é a verdade verdadeira. É muito difícil, a gente quase nunca vê. E isso acaba sendo complicado. É sempre preocupante a criança que não senta sozinha, ela tentar comer sem ter firmeza do corpo. A chance de engasgo é muito maior, né? A maturidade do intestino vai demorar, né? A maturidade do intestino para absorver tudo que a criança come vai demorar uns 10 meses, 11 meses, 1 ano até para ter maturidade de absorção. Tanto é que a criança que você dá a comida na introdução alimentar, ela começa a comer, muitas vezes você vai ver sair pedaços de alimento inteiros, né? Aquela criança comeu um tomate, vai sair pedaço do tomate com casca, com semente, com tudo bonitinho. A criança chupa uma laranja, vem as garrafinhas, né? Um suco de laranja dentro da garrafinha sai no cocô. Então é uma maturidade ainda muito demorada. Grande preocupação, o risco de engasgo. Esse é o maior de todos mesmo. Não é fácil, turma. Ah lá, a Joyce falando, Joyce Valente. Olha lá quanta criança nessa foto, que bonita. Bebê de 1 ano e 3 não aceita bem a comida salgada. Estamos acompanhando com o nutricionista e nada até agora. A preferência alimentar ela é complicada, né? A gente tem que encontrar uma forma de apresentar aquele alimento que a criança cria interesse, né? O grande negócio é não forçar. Isso é muito importante. Não forçar e não substituir. 2 coisas importantes nessa história, né? Não forçar. Então, aquela criança que não está querendo comer o arroz e o feijão, a gente não enfiar na boca. A partir do momento que se enfiou na boca, cria-se já um ambiente de estresse, né? E na hora do estresse, ninguém aprende nada, né? Complicado. Agora, a outra coisa é a gente não substituir. Então, se aquela criança não quis comer arroz com feijão na hora do almoço, não trocar pelo leite. Isso também é um ponto muito importante. Ah, ela vai ficar com fome. Ué, mas ela é a hora que você tem que dar. Isso faz parte já desse momento. A partir de 1 ano, a gente começa a ter um jogo não radical, mas é um jogo duro, né? A criança não quer comer, não está com fome, isso é a hora de comer. Mesmo porque você não vai ter à disposição sua, em todas as refeições da vida daquela criança, tudo que ela pode receber de tudo. Né? Ah, não quis comer. Nossa, hoje eu não quero almoçar. Ah, mãe, pede um Mac aí pra mim. Não vai acontecer. Porque primeiro que você vai ter que ser sócia do Mac, né? Porque o bicho é caro pra burro, né? Nossa senhora. Segundo, que não é saudável você comer só o mesmo tipo de alimento ali, só o que você tem um prazer inenarrável de comer. Não adianta. Porque todos os alimentos que dão muito prazer, todos eles, todos os dias você vai ter problemas. Né? Você tem que ter comida não só para você, o alimento também tem que ser para o seu sistema imune, para o seu intestino. Né? Então é paulada. Não é fácil, não está sendo fácil. Quem que canta essa música mesmo, gente? Nossa senhora, toda vez vem na minha cabeça essa porcaria. Bia Sofia 33, olha que belezinha. Vamos ver uma perguntinha. Eu tô sofrendo aqui com mais, cara. Acho que o meu dedo é muito grande para apertar o botão da tela aqui. Bia Sofia, tem 4 meses a neném. Está tendo muito desconforto respiratório desde que nasceu. 5ª vez que fica internada, Bia. Nossa, tem que investigar as alergias.
Por quê? A chance dessa criança ter uma rinite alérgica, bronquite asmática, aí já é gigante, né? A história familiar, se tem alergia na família, é brutal, é grande chance também. Normalmente nessas fases é alergia alimentar, alergia ao leite é a primeira opção quando a gente não tem sucesso nesse tipo de diagnóstico. A gente até começa a investigar com o alergista, porque não é legal a criança menor de 1 ano estar tendo alergias, estar tendo esse tipo de coisa, não é bom, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha, interna a criança, aumenta a chance de gravidade, é super difícil. Então, nesses casos a gente pede para passar mesmo. Se você tá vendo repetição aí, não é fácil. Ah lá, Loura. Loura, tá, obrigada, família, todo mundo assistindo. Que legal, que demais, gente. Sensacional. Estamos aí para isso mesmo. Para tentar tirar as dúvidas dos nossas mamães aqui. Kelly Carvalho, não sei porque eu não consegui fixar aqui. Ah, meu Deus do céu. Mas tá bom. Bebê de 2 anos da Kelly Carvalho 1. Bebê de 2 anos entra em desespero por colocar um simples casaco. Difícil, né? A criança, ela é um bicho difícil, né? A criança, eu sempre falo para as mães, pensa assim, ó, a criança é mais natureza do que a gente. Nós somos mais robôs, as crianças são mais natureza, né? A nossa cabeça pensa com lógica, né? Oh, vou levar a blusa, né? Hoje é junho, né? A previsão do tempo falou que tá frio. A gente tem 1000 competências que trazem as nossas decisões. A criança não. Ela se decide só pelo instinto, pela vontade, por si própria. É bonito, né? É bonito de ver. Na verdade é bonito. Mas é difícil. O grande negócio é a mãe saber as brigas que ela escolhe. Primeira coisa, né? Ah, aquela criança não quer pôr a blusa, mas ó, tá nevando. Ah, acabou a conversa. Vai pôr blusa, sim, acabou. Ah, não, aquela criança, ela tá brincando, mas ela quer enfiar o dedo na tomada. Não, não vai enfiar o dedo na tomada. Se você enfiar o dedo na tomada, acabou. O que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, você tá no shopping, tá achando uma tomada, quer enfiar o dedo na tomada. Acabou, vamos embora. Vamos trocar o ambiente. O, o negócio é que você tá no controle. Isso é super difícil às vezes a gente pôr na cabeça. Por quê? A partir do momento em que você discute com alguém, você está colocando aquela pessoa no pé de igualdade com você. Entendeu? A criança de 2 anos ela não tem pé de igualdade com a mãe. Todas as decisões são da mãe. Ah, doutor, mas você vai forçar aquela. Não, você não vai forçar. A criança não quer pôr a blusa, tá muito frio, acabou o passeio, vamos embora para casa. Entendeu? Por quê? Porque aquela criança não quer pôr a blusa, tá muito frio, o ambiente não é adequado para ela. Se tiver um calor de rachar e aquela criança quer usar um moletom super quente, acabou o passeio. Você não tem que discutir, você não tem que brigar com aquela criança, forçar aquela criança, não. Você controla o ambiente todo ao redor dela. Tudo ao redor dela é você. Entendeu? Ai, doutor, mas aí eu não tô encarando aquela criança de frente. Você não precisa encarar ninguém de frente, ué. Ué, qual que é a sua obrigação? O que você está querendo nessa situação? Você quer fazer aquela criança fazer o que você quer? Esse é o seu papel? Essa é a sua vontade? Então você já perdeu. Porque nessa vida ninguém faz o outro fazer o que ele quer. Você convence. E ninguém de 2 anos é capaz de ser convencido, você entendeu? Porque é uma criança ilógica, é uma criança levada pelas emoções, pelas necessidades. É uma pessoinha que tem uma cabeça imatura. Você não convence uma pessoa de 2 anos a fazer o que você quer. Estranho, né? É difícil, né? Às vezes entender. Mas é a lógica. Você entendeu? Entra no desespero pra pôr o casaco. Para, pensa, avalia. Pô, não tá tão frio assim. Ah, então segue o baile. Porque assim, às vezes o que acontece? Às vezes a gente vai pensar, nossa, tá frio, né? Pra mim tá frio, mas pra criança não tá. Pô, se não tá nevando, se o mundo não tá 0 graus no seu termômetro, não, não vai matar ninguém deixar a criança sem blusa. Essa é a verdade. Ah, não, tá 0 graus, tá nevando, aquela criança não quer pôr a blusa. Acabou o passeio, bora pra casa. Você entendeu? Onde que entra uma coisa, onde que entra outra. Qual que é o seu grau de poder, qual que é o seu grau de como exercer esse poder. Porque o poder é todo seu. Como você exerce
é a forma que você demonstra verdadeiramente aquele poder. É porque a gente está muito acostumado que a avó fala, põe a blusa, põe a blusa, põe a blusa, e a gente, né, já escutou e tal. Nossa, o meu papel agora é falar, põe a blusa. Não é, o seu papel não é pôr a blusa. O seu papel é ter uma blusa para quando tiver com frio. Esse é o seu verdadeiro papel. A não ser quando a situação é de risco. Aí tá muito frio, bora pra casa, acabou. Não quer pôr blusa, acabou o passeio. Sacou? Mais ou menos. Ai, minhas crianças. E não é fácil. A música não está sendo fácil. Vem na minha cabeça, cara. Vou ter que escutar. Nem sei quem que toca. Vou ter que abrir o Spotify aqui do computador pra escutar essa depois. Meus anjos, hoje eu me atrasei. Quero agradecer a paciência de vocês. Quase 9 horas da noite, é? Semana que vem estaremos de volta nesse belo e querido banco. Sempre no bate-canal, nessa mesma bate-horário, bate-novela, bate o carro, tudo aqui. Tá bom? Certo? Essa semana teremos caixinhas de perguntas. Na quinta-feira, não posso esquecer sempre colocar uma caixinha de perguntas. Durante a semana o tio tá de férias. Essa semana então eu vou aparecer fazendo outras coisas. Dúvidas? Mandem na DM aí. Podem mandar pergunta, nós estamos sempre presentes. E um abraço. Até segunda-feira que vem.